Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim também o que me comer viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus, não como o maná que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, caros fiéis, tem uma alegria que é do céu, que é celebrar as grandes festas da Igreja, e especialmente a de hoje. Hoje Nosso Senhor está unido a nós, está presente em nossos altares, porque Ele veio estabelecer a nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança. E essa aliança foi feita na cruz, e essa aliança continua, ela se renova pela missa. A missa é a nova e eterna aliança. E essa aliança que é eterna, essa aliança que faz o laço entre os homens e Deus, os modernistas quiseram destruí-la com a nova missa. Então eles fizeram uma missa que é de tendência protestante. Para os protestantes não há uma nova e eterna aliança fundada naquilo que Nosso Senhor estabeleceu, que é a sua morte na cruz. Para os protestantes não existe, esse sacrifício não é para ser renovado. Eles então se separam dessa aliança, porque eles não querem recorrer a essa aliança, ou seja, a missa. E os modernistas quiseram fazer uma missa que fosse de tendência protestante, uma missa que tende a nem ser sacrifício. E se ela não é sacrifício, essa aliança é rompida. Se não é sacrifício, essa aliança não tem continuidade. Essa aliança não chega até nós. O que nos mantém na aliança com Deus são os sacramentos que Deus estabeleceu. O que nos mantém na aliança com Deus é o sacrifício da missa, o maior de todos os tesouros que existem sobre a terra, pois é o sacramento que nos faz, que nos dá Nosso Senhor imolado, Nosso Senhor crucificado. E há pouco tempo houve um bispo que está fazendo um pouco assim de emoção nesse momento, que é o bispo Wander. Esse bispo Wander, muitos tradicionais o veem como um grande bispo. E não sei por que a fraternidade botou ele dentro da fraternidade. Aparentemente ela também o vê com bons olhos. Esse bispo Wander, ele acaba de fazer uma declaração curtinha, acho que em 10 minutos mais ou menos, talvez um pouquinho mais, para expor a sua visão da situação, e aparentemente ele está do nosso lado, aparentemente, mas não. O bispo Wander faz o elogio do Papa Bento XVI, faz o elogio do seu decreto, do seu motu próprio. Esse motu próprio, ele não é católico, esse motu próprio ele põe, então esse motu próprio, Bento XVI, ele põe a missa de sempre ao lado da missa nova, ou melhor, põe a missa nova acima da missa de sempre. Os modernistas sempre estarão do lado errado, sempre. Então é necessário ficar atento, é necessário conhecer a fundo, tanto quanto nós podemos, o pensamento de Massimo Lefebvre, pois ele é o pensamento da Igreja, ele é o pensamento da tradição. No motu próprio, não sei se todos lembram desse texto, Bento XVI, então ele, por assim dizer, liberou a missa antiga,
E ele e diz que o rito romano é constituído por dois ritos, um pouco estranho. E então é a missa nova, que é a missa ordinária, que é a missa de Roma, que é a missa que normalmente todo padre deve dizer, e em segundo plano, a missa que ele chama extraordinária. Isso é uma ofensa feita à missa de sempre. Quando Sara viu que Abraão punha a filha da escrava, o filho da escrava, que era Ismael, no mesmo nível que Isaac, ela disse para Abraão que não era justo e que não podia ser assim, e de modo algum isso poderia ser aceito. E Abraão lhe dá razão. Então ele pode dizer que Isaac é a missa verdadeira, é a missa de sempre. A missa nova é Ismael, filho da escrava. Filho da escrava. E podemos dizer que o modernismo é uma escravidão. Ser filho da escrava é ser filho dos modernistas. Essa missa nova é filha da concepção dos modernistas, fabricada por eles. Então não podemos botar no mesmo nível e a um ao lado do outro, jamais. Jamais, jamais, jamais poderá ser a missa nova posta ao lado da missa de sempre. E esse Papa, então, Bento XVI, que passa por alguns ser um expoente, ele foi um perseguidor da realeza de Nosso Senhor, como o Lefebvre explica em várias ocasiões, especialmente na conferência que nós estamos escutando no refeitório. Nós vamos tentar traduzir, botar ao alcance de todos, para que a gente possa ver essas questões da crise atual são muito mais profundas que a gente pode imaginar. Claro, as coisas de Deus são profundas e nós temos pouca inteligência, pouco dom da inteligência, né? O dom do Espírito Santo que deve pedir, o dom de compreender as coisas de Deus, compreender essa crise, porque senão a gente se deixa, às vezes, enganar, se deixa por explicações ou homens como Bento XVI, que para alguns virou um tradicionalista, de modo algum. No Lefebvre, nas conversas que ele teve com ele sempre se deparou com um homem que queria o estado leigo, ou seja, que Nosso Senhor não reinasse. E ele várias vezes falou com ele, exprimiu, que não podemos trabalhar juntos. Nós queremos a cristianização da sociedade. E o Senhor quer a descristianização da sociedade. E quando ele falou com o Ratzinger sobre a realeza, ele falou, não, mas isso aí foi, os séculos passados foi uma particularidade, isso não é normal que o Estado católico, então o senhor deve dizer, uma particularidade que durou 1500 anos. E agora eles querem dizer que isso foi uma particularidade que deve ser afastada, porque Nosso Senhor, o certo é o Estado leigo, laicidade positiva, como dizia o Bento XVI. Então, o Bento XVI é um homem que a gente não pode confiar, nem no que ele deixou, evidentemente já faleceu, mas tudo que ele deixou, não podemos confiar nele. E não podemos confiar no Bispo Wander, que elogia o Bento XVI, elogia o que ele fez, elogia o que ele chama de hermenêutica da continuidade, que é um absurdo, que é uma farsa, que é uma mentira, uma grave mentira. Então, se os senhores e senhoras ouvirem falar desse bispo Wander, eu não sei o que ele está fazendo dentro da fraternidade, mas parece que a fraternidade está muito contente com ele. Então, mas fiquem atentos, fiquem espertos. Tudo isso é algo que não combina com o que nós somos. Não combina com o que Monsenhor Lefebvre é. Não combina com o verdadeiro combate da tradição. E o que nós queremos é essa nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança. E no sermão também que discutiu, o nosso Lefebvre desenvolve essa realidade.
a nova e eterna aliança. Ele dizia, guardai esse testamento, testamento de Nosso Senhor, por amor de Nosso Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor da Virgem Maria, pelo amor da Santa Igreja, pelo amor do Papa, pelo amor das almas. Guardai esse testamento, guardai essa herança que é a missa de sempre, a herança que é a doutrina da Igreja. É uma situação como nunca se viu na Igreja, essa crise que nós passamos. Nunca se viu nada, nem semelhante, nem de longe semelhante. Uma situação em que a fé está perto de ser perdida, apesar de muita gente. Os modernistas também rezam missa nova. Mas há outros também que é necessário tomar cuidado. É a missa de indulto. A missa de indulto, então, que parte desse moto próprio do Papa Bento XVI, faz com que muitos padres rezam a missa nova, rezam a missa de sempre, perdão. E os fiéis ficam tentados em ir. Bom, já que é a missa de sempre, eu vou nessa missa. O Sr. Lefebvre dizia, não vá. Por quê? Apesar de ser a missa de sempre, o rito ser o mesmo, esses padres rezam habitualmente as duas missas. E exatamente o que fez Bento XVI, as duas missas, né? Duas missas juntas, e isso destrói a verdadeira missa, destrói a noção da missa. Por quê? Porque o sermão desse padre não vai ser um sermão realmente conforme a doutrina da Igreja. Se ele reza a missa nova, o que ele tem na cabeça? Se ele reza a missa nova, ele tem um pouco do modernismo na cabeça. E depois, no confessionário, se deparar com um padre assim, ele vai, talvez, nos conselhos, dizer, não, quando eu não estiver aqui, vai na missa nova, ou então conselhos que vão juntos, que se conciliam com o novo rito, porque é todo um conjunto, nova teologia, nova missa, nova moral, tudo novo. Então, quem entra numa paróquia de missa de indulto tem um grande perigo, grandes possibilidades dele acabar virando também um modernista. Então, novo e eterno testamento. Esse testamento que é tudo para nós. Tudo na Igreja gira em torno de Jesus crucificado. E se nós amamos Jesus crucificado, se nós amamos Jesus integralmente, os franceses eram chamados, que eram pela tradição, eram chamados de integristas. Era uma denominação pejorativa para dizer aqueles que estão sempre querendo brigar com tudo. E então os como chama, integristas diziam, sim, se com isso vocês querem dizer que nós somos pela integridade da doutrina, sim, somos integristas. E somos muito orgulhosos de ser. Então, eis aí, uma missa, uma teologia, uma verdade, uma só, e essa que é a nossa. Não queremos misturar o certo com o errado. Não queremos misturar a missa nova com a missa de sempre com a missa nova. São Pio X disse sobre a comunhão, já que hoje nós festejamos, nós voltamos nossa atenção para o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Corpo e sangue foram formados no seio da Virgem Maria. Esse sangue é o sangue de Maria, e esse corpo também foi recebido do corpo de Maria. E São Pio X dizia que quem comungar com intenção reta, mesmo que tenha algum pecado venial na consciência, pecado venial não impede a comunhão, que impede a comunhão é o pecado mortal. Então, é necessário para comungar não ter pecado mortal e ter uma intenção reta, ou seja, comungar para
obter, comungando, obter a cura, o remédio para nossos males espirituais. A pessoa tem uma inclinação ruim, ele já se confessou, mas ele sente nele uma inclinação ruim para alguma coisa. Pois bem, ele deve, na comunhão, pedir a Deus que lhe dê, que cure essa chaga, essa ferida do pecado original e dos pecados pessoais. Isso basta. Ele pode ter pecado venial na consciência, ele pode ter mesmo algum apego ao pecado venial, mas ele deve pedir a Deus que o cure, que lhe dê sane essa ferida. E São Pio X diz, se uma pessoa comunga com essas disposições, é impossível que ele não venha não só a vencer os pecados, mas também a não ter nem mesmo ao apego ao pecado, a afeição ao pecado. A pessoa, por exemplo, que, não sei, que bebe muito, ele está na casa dele, ele não está bebendo, mas ele tem inclinação para beber. Então ele vai sempre atormentado por uma... Mas se ele comunga com uma reta intenção, São Pio X diz, não é possível, ele comunga com frequência, não é possível que ele não venha a vencer essa inclinação a beber. Porque a comunhão, Nosso Senhor, na comunhão, ele é um médico. A comunhão é um remédio. Por muita discussão a respeito da comunhão no passado, nos diziam a comunhão é uma recompensa. E os jansenistas levavam isso tão longe que eles diziam que se uma pessoa passasse um ano sem comungar, por respeito pela comunhão, aí era o apogeu do respeito, o apogeu era uma grande coisa, uma excelente coisa. Então ficou em muitos essa ideia de que a comunhão era uma recompensa. Eu comungo se eu já estou santo e se eu já estou assim bem adiantado, eu posso comungar. E São Francisco de Sales, contrariando essa doutrina um tanto jansenista, dizia: há duas categorias de pessoas que devem comungar com frequência: os fracos para se tornarem fortes e os fortes para não se tornarem fracos. Então ele, como que se adiantava a São Pio X, porque no tempo de São Pio X foi levado ao Papa essa questão. Ele mesmo já tinha querido comungar, quando ele era menino ainda, ele queria comungar mais cedo. São duas coisas diferentes, a comunhão frequente e a comunhão precoce. Comunhão frequente, assim, a gente pode comungar todo dia, ou tem que ter uma coisa muito especial. Antigamente se dizia, não, tem que ter uma coisa muito especial. Nem os religiosos, nem Santa Teresinha comungavam todo dia, porque havia essa doutrina de que comungar todo dia não era bom, porque tinha que ter uma santidade muito grande. Então, essa é uma questão que São Pio X vai resolver. E a outra é a questão de saber se as crianças podem comungar. Nós diziam, não, é melhor 12 anos, é melhor 13. E quando São Pio X foi pedir ao pároco dele se ele podia comungar, ele era pequeno ainda, não sei que idade, mas devia ter, não sei, devia ter 10 anos mais ou menos. Aí o padre falou, não, você não pode comungar. Mas por que eu não posso comungar? Eu desejo comungar, eu já não confessei, eu quero me comungar. E ficou assim, digamos, questionando o padre. E o padre virou para ele e falou assim, olha bem, se você for um dia, é assim que é a legislação atual. Se um dia você for Papa, aí você muda. Aí foi o que aconteceu. Então, quando ele foi Papa, ele mudou. Então, ele mudou as duas coisas. Primeiro, ele disse, esse decreto da comunhão frequente, diz que ninguém seja impedido de comungar todo dia, se ele comunga com uma reta intenção e não tenha pecado mortal na consciência. Segundo, para as crianças, ele dizia, a criança que sabe distinguir o pão eucarístico do pão normal, e que tenha o desejo, e que tenha o conhecimento do catecismo proporcional à sua idade. De 6 anos é um conhecimento, 5 é outro, 4 é outro, né? Mas ele não botou data, não disse
a partir de tal idade, e de se ele sabe distinguir e se ele tem conhecimento do catecismo, proporcionando a sua idade. Então muitos padres franceses, na época, se opuseram. Dizer, não, mas isso não é possível, está mudando o que ele sempre fez, não sei bem as razões que eles davam. Parece que tem um cardeal que foi ver São Pio X e falou assim, Santo Padre, as crianças, sua santidade, não, como é que uma criança vai ter uma verdadeira noção, vai entender a grandeza desse sacramento, como é que ele vai entender? São Pio X virou para ele e falou assim, e Vossa Eminência, entende? Se calou, foi embora. Então, ele instituiu ele falou para esses padres que não estavam muito contentes, ele falou, haverá santos entre as crianças. Então, aqui tem muitas crianças, preparem bem seus filhos para a primeira comunhão, porque, dizia ele, haverá santos entre as crianças, e logo após esse decreto, houve várias crianças que morreram com sinais evidentes de santidade. Eu não guardo o nome deles, mas Ana de Guiné, que é uma menina da França, Guido de Fongalan, que é também, mas acho que houve na Irlanda, acho que houve na Holanda, houve na Colômbia, acho que no Brasil também. Então, tenhamos confiança. Nosso Senhor vem a nós. Nosso Senhor não está aqui só para ser adorado, Ele está também para ser adorado, mas Ele vem para reinar. Quando uma alma comungou, a gente deve poder distinguir uma alma que comunga de uma alma que não comunga. Uma alma que comunga deve ser aquela na qual Nosso Senhor reina. Uma criança que comunga, ela vai rapidamente ter sinais de uma mudança, de uma santidade que Deus vai lhe comunicar. Não só as crianças, mas cada um de nós. Nosso Senhor vem em nós para reinar. E quando Ele reina, é a santidade. Peçamos a Nossa Senhora nos conduzir, nos fazer viver totalmente o que Nosso Senhor quis que nós vivêssemos, vindo em nossos corações, no Santíssimo Sacramento do altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.